mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre banco de dados NoSQL. No princípio, quando foi criado, era para bancos que não usavam o SQL, que é Structured Query Language, linguagem de pesquisa estruturada. SQL é muito forte. No início não se usava comandos SQL nos bancos de dados NoSQL. Com a evolução dos bancos NoSQL, começaram-se a usar comandos SQL. Claro que não se faz join de tabelas num banco NoSQL, mas usa-se comando SQL. Então essa nomenclatura continua a mesma NoSQL, mas a definição dela mudou. Mudou para Not Only SQL. Hoje, NoSQL representa não apenas SQL. Quer dizer, tem SQL, mas tem outros comandos que não são SQL. Qual é melhor, o NoSQL ou o SQL? Depende da sua necessidade. Depende no que nós vamos trabalhar. Então, existem casos que eu devo utilizar SQL e existem casos que eu devo utilizar a linguagem NoSQL. É isso que nós vamos ver no decorrer aqui da nossa aula. Existem mais de 300 bancos de dados NoSQL. Alguns deles estão sendo mais utilizados pelas empresas. E é nisso que nós vamos focar. Existem muitos, nós poderíamos ficar aqui falando um tempão sobre eles, mas nós vamos focar os principais. Mas como que é essa arquitetura? Como que trabalham o NoSQL e o SQL? A internet das coisas é trabalhada dentro do NoSQL. Essa interface com os diversos dispositivos fica mais fácil de ser trabalhada dentro de um banco de dados NoSQL. O tradicional é dentro do nosso banco relacional. Dentro do NoSQL, os principais bancos são aqueles que trabalham com colunas, com grafos, com documentos e com chave-valor. São maneiras diferentes de trabalhar com o banco NoSQL. Colunas. Quando nós falamos banco de colunas, nós falamos do Cassandra, que é o mais utilizado para bancos colunáveis. Grafos. O Neo4j é o banco mais utilizado para grafos. Se nós formos para armazenamento de documentos, é o MongoDB. E se formos para o chave-valor, nós temos o Redis ou Redis, como queiram, é o banco mais utilizado. São esses que nós vamos focar aqui no dia de hoje. Esses bancos não possuem esquema forte, possuem alta performance e escalabilidade. Aquele relacionamento que nós vimos já aqui em outra aula do banco de dados, não existe da mesma maneira aqui. Existem esquemas, mas não são esses esquemas fortes. Eles são altamente performáticos e eles permitem aumentar a sua capacidade através de cluster. Você clusteriza, aumenta os nodes do seu cluster, tornando ele mais performático, ou até mesmo você aumenta os processadores da sua máquina, né? O banco de dados relacional tradicional exige uma normalização, com uma definição prévia de um esquema que contém os atributos, seus tipos de dados e seus relacionamentos, proporcionando integridade dos dados, diminuindo a performance do banco. Bom, quanto você ganha em proteção de dados, você perde em performance. Imagine uma instituição financeira. Ela não vai colocar sua base de dados, por exemplo,
de clientes, os saldos de clientes, num banco NoSQL, onde ela não tem integridade. Precisa ter tudo lá bem estruturado, bem definido. Isso que diferencia o relacional do NoSQL. O NoSQL utiliza umas formas diferentes de acesso aos dados, permitindo clusterização, muitos nós, mantendo uma alta performance, latência e escalabilidade. Nós já falamos agora há pouco. Eu tenho uma alta performance, mas eu posso aumentar essa capacidade, tanto em nós como em processador, né? Ou até mesmo em servidores, tornando o meu banco mais acessível à minha necessidade. Eu tenho esses eventos sazonais em que existe um aumento muito grande de processamento, né, de requisições no meu sistema. Eu posso aumentar a minha capacidade de processamento, de memória, ou até mesmo os nós, né? A minha clusterização. Primeiro banco, o Cassandra. Cassandra é um banco de dados orientado a colunas, criado pelo Facebook, que utiliza a linguagem Python. Um esquema bem simplório aqui do Cassandra. Eu tenho aqui a clusterização em vários nós. Imaginemos o seguinte, nós lembramos do downsizing. Downsizing era quando as empresas queriam deixar o mainframe e ir para a baixa plataforma. Quando colocavam lá um banco de dados com milhões de informações e milhões de acesso, a máquina não conseguia atender. Aí se desenvolveram um sistema de clusterização, que era o seguinte: você dividir o seu processamento em pedaços, rodando em diversos processadores, em diversas máquinas. Você dividindo a tarefa, você consegue fazer que sua máquina seja mais rápida. Então é isso que hoje faz com que muitos usem o cloud, porque o cloud está se aproximando dessa capacidade muito grande do mainframe de processamento, através de vídeos que o processamento em várias partes simultâneas. Claro que para isso eu tenho um gateway, é quem vai fazer o controle desses acessos, dessas máquinas, interligar as máquinas, né? E aí eu tenho todos os acessos a isso. Bem simploriamente, essa é a arquitetura aonde nós trabalhamos aí com Cassandra. Bom, mas como funciona esse banco de dados Cassandra? Então, nós já falamos que ele trabalha com colunas, diferente de outros bancos que trabalham com linhas. Bom, vamos lá. Então eu tenho a minha tabela e tenho as minhas colunas. Para cada coluna eu tenho uma chave primária. E dentro das colunas eu tenho os valores armazenados, tá? Então, ao invés dele trabalhar com linhas, ele trabalha com colunas. Quem mexe com Excel está mais familiarizado com isso. De repente você tem uma planilha que tem 30 colunas, mas você precisa trabalhar uma coluna só. Você vai lá no Excel e recupera só aquela coluna. Grosseiramente falando, é isso. Mas vamos ver melhor isso um pouco. Num banco de dados relacional, como nós falamos, nós trabalhamos com linhas. Então eu tenho um banco de dados relacional onde eu tenho produto, nome do produto e o preço. Então eu tenho uma linha onde eu tenho a chave primária e nessa linha eu tenho todas as outras informações, o nome do produto e o valor do produto. Quando eu acesso a linha, eu já acesso todas as informações do meu produto. Mas como fica isso dentro de um banco de dados orientado a colunas? Eu tenho um banco de dados colunar, onde eu tenho o produto, tá? Eu tenho um ID para esse produto, eu tenho o nome do produto, o ID também relacionado com o ID do produto e o preço também com o ID relacionado a eles. Reparem que o ID 0
existe para todos, o ID 1 existe para todos. Quando eu quero pegar o ID 0, que é o produto 1, se eu quiser o nome deste produto, eu vou na minha coluna nome com ID 0 e pego esse nome, valendo também para o preço. Tá? O ID 0 é o preço do meu produto 1. É assim que trabalha, tá? Comparando o modelo relacional com o Cassandra. No modelo relacional, eu tenho um database, eu tenho um banco de dados onde eu crio N tabelas lá dentro. No Cassandra, eu tenho um Keyspace. O Keyspace seria o meu banco de dados. A tabela que eu tenho no banco de dados relacional, dentro do Cassandra, é uma família de colunas. Então, as tabelas são as minhas famílias. As colunas são colunas mesmo e os valores são valores. No Cassandra, um banco de dados é um Keyspace, uma tabela é uma família. Coluna é coluna normal e os valores também são iguais aos outros. Como é que fica isso? Um Keyspace corresponde a um banco de dados, onde definimos as tabelas, que são chamadas column families, e definimos também o replication factor. Como é que eu crio um Keyspace? Então eu comando create Keyspace e o nome. Note que temos como replication factor 1, ou seja, como temos somente um nó, o cluster, o fator de replicação é 1. Vamos entender melhor isso aí? O nosso banco de dados, temos aqui. Como nós falamos, ele trabalha com replicação. Eu posso clusterizar para fazer processamentos simultâneos. Eu posso fazer réplicas do meu sistema. Quando eu fizer réplicas, na criação da tabela, eu vou dizer quantas réplicas eu quero. Quer dizer, ele vai gravar 2 bancos de dados ao mesmo tempo, para que se um cair, o outro continue. Quando aquele outro voltar, ele joga todas as informações nele e continuam trabalhando os 2 em paralelo. O replication é a quantidade de réplicas que eu quero dessa minha tabela. Entendamos a réplica para eu ter sempre no ar a minha aplicação. Se um cair, o outro continua trabalhando normalmente e isso é transparente. Aí eu entro no Keyspace e eu quero criar uma tabela. Create table, nome da tabela. E aí eu vou passar os parâmetros. Inserindo valores. É um insert. Tá vendo? Olha o SQL aí, muito parecido. Insert into, e aí eu ponho o nome da minha tabela, os atributos e os valores dos atributos. SQL puro, né? Por isso que agora é chamado not only. Aí nós vamos para um outro banco de dados, que é o banco de dados orientado a grafos, que é o Neo4j. É o primeiro e mais popular banco de dados orientado a grafos. Neo4j é um banco de dados no SQL orientado a grafos que trabalha com nós. Cada nós corresponde a um registro que se relaciona. Característica: ele é feito em Scala, C e Java. Roda em cima de uma JVM lá do Java Virtual Machine. Quanto mais memória, melhor. As empresas usam o Neo4j, LinkedIn, o Itaú, eBay, criando um nó. Create e o nó que eu quero criar. Eu quero criar múltiplos nós. Create o nó e o parâmetro de quantos são. Create um nó com label. Eu ponho o label. Create um nó e adiciono um label e propriedade. Muitos de nós hoje usam o termo delmatch. É um comando do Neo4j que serve para nós definirmos propriedades dentro
dos nossos nós. Aqui alguns exemplos de match para definirmos propriedade com condições, enfim. Também aí o comando match. Para excluir nó, também o match, delete. Existem vários exemplos aqui. Deem uma olhada, vão buscar maior conhecimento sobre ele, né? Match, detach, delete. Aqui ele está buscando um município específico. Pesquisa por município. Ele então está buscando no nó específico também um município específico. Dentro do Neo4j tem o Cyber Query e uso o comando match. Essas queries que nós estamos vendo aqui, a cada dia eles estão aprimorando e aperfeiçoando. Inclusive, em algumas delas já tem o where. Então aqui ele está mostrando o match, onde o parâmetro P é a pessoa, a idade. Ele está atribuindo um valor de 25, então ele está buscando só as pessoas que têm 25 anos, tá? E colocando o resultado em B. Esse é o Neo4j. Como dissemos recentemente, foi incluído do where no comando match. Bem, aqui um relacionamento entre as tabelas. Não é um relacionamento igual a um banco relacional, tá? Mas é um relacionamento mais simples. Mas também existe relacionamento entre as tabelas no Neo4j. Aí nós chegamos no MongoDB. É um banco de dados orientado a documentos. Ele é desenvolvido em C e suporta a maioria das linguagens atuais. Comparando com o banco de dados relacional, nós temos o banco de dados, aí a tabela dentro do Mongo são coleções, a linha é um documento JSON e Bison. Bom, o Bison é um JSON melhorado, é um JSON mais aperfeiçoado, que o MongoDB trabalha, mas tem a mesma filosofia de um JSON. Coluna tem esquema rígido no relacional e aqui nós vamos encontrar um esquema mais flexível. Temos índices que são iguais, temos junções, aqui eu embuto o documento dentro do outro, join de tabelas no MongoDB é um documento embutido dentro do outro, e uma chave estrangeira é uma referência. E uma partição é um sharding. Essa é uma comparação do banco de dados relacional com o Mongo. Importante utilizar os recursos da linguagem para criar esquemas. Olha, por essas diferenças que nós vimos, eu tenho que, na hora de criar os esquemas, tomar cuidado de usar os recursos. Por exemplo, olha, se eu for criar um campo data, eu não crio como string, porque imagina, eu vou fazer uma pesquisa de uma data e esse campo é uma string. Eu perco toda a facilidade que o campo data me traz de filtrar por um dia, um mês, um ano específico. Quando montamos o esquema, precisamos ter isso em mente, de aproveitar todos os recursos, tá? O Bison, que é o Binary JSON, ele é muito parecido com o JSON. Olha aí um exemplo. Tenho o documento, abro chaves, tenho a minha chave primária e tenho meus objetos, tá lá dentro, onde eu ponho chave e valor. Não muda muito do JSON. A filosofia é a mesma, aumenta só os recursos. Então eu tenho uma collection, eu tenho aqui os meus itens dessa collection, que eu posso agrupá-los, criar grupos. Olha aqui um exemplo bem simplório disso, onde eu tenho as minhas collections, eu tenho os matches e eu tenho um agrupamento desses itens. Por que agrupamento? Fica mais fácil para pesquisar
quando eu agrupo a pesquisa, ele vai direto naquele grupo. Então, vamos dizer, eu filtro os registros, né? É bem mais simples. Alguns comandos, olha aí, insert, db user insert, e assim vai, select, db user find. Para cada comando SQL eu tenho um no MongoDB, tá? Aqui depois vale a pena dar uma olhadinha, né? Instalar o Mongo e testar esses comandos. Além dos comandos, eu tenho alguns operators lá dentro que são correspondentes às funções. Eu tenho o sum, que vai trazer a soma de valores, tá? Average, a média. Eu posso fazer comparações, GTE greater ou igual, e tem os outros também, menor ou igual, um menor valor, maior valor, min, max, enfim, temos todas essas funções que nós podemos, quando trabalharmos com o banco, utilizar. Tem os operadores também, AND, OR e assim por diante. A AWS, ela tem um banco de dados muito similar, que é o DynamoDB. Ele já vem todo configurado. Você, quando tem uma conta na AWS, é somente contratar o serviço e sair usando. Suporta tanto os modelos de documentos que nós estamos falando, como também o de chave e valor. Tá? Então, dentro da AWS eu já tenho esse DynamoDB configuradinho, é só contratar o serviço e sair usando. Redis ou Redis, Remote Dictionary Server, é um banco de dados orientado por chave e valor. Como é que ele trabalha? Ele trabalha em memória, gente, olha que interessante. Tá? Só que essa memória, ele permite que você possa programar dynasets, cópias, backups automáticos. Para quê? Imagina você trabalhando em memória, cai o seu servidor, você perde tudo. Então ele tem formas automáticas de gravar isso em disco. Por quê? Quando ele trabalha em memória, ele fica muito mais rápido. Quando ele vai gravar em disco, ele fica mais demorado. Só que o Dynaset, como é uma cópia da memória, ele é muito rápido para fazer essas cópias. O Redis trabalha assim, trabalha com processamentos em memória, ok? Por isso que ele é muito rápido. Dentro da memória ele trabalha com chave e valor. Mas imagine que se nós tivéssemos somente a chave primária para fazer pesquisa. Não dá, né, gente? A chave primária garante uma unicidade. Então eu teria uma pesquisa, um registro somente para cada item que eu tivesse dentro da tabela. Então eu mandaria pesquisar o registro 1, ele me daria um item só. Aí nós podemos criar sort keys, que seriam chave secundária dentro do nosso banco, dentro do Redis. Aí nessa segunda chave eu posso usar valores diferenciados. E aí agrupa os meus registros. Eu tenho esse sort key. Um exemplo aqui. Eu tenho pessoa, o ID pessoa, olha lá, 987988. E tem os dados. Reparem que os registros não são iguais. No primeiro registro eu tenho um endereço. No segundo registro eu tenho o sexo da pessoa. Esse é um grande recurso dentro do banco de dados Redis. Os registros não precisam ter a mesma estrutura. O registro pode ter estruturas totalmente diferentes. Eles trabalham com chave e valor. Então eu defino aqui a minha chave e defino os valores que eu quiser. Inclusive pode ter arrays dentro desses registros. Por exemplo, eu tenho pedido
eu tenho os itens do meu pedido e tenho o produto. Então eu tenho aqui a tabela de pedidos, a tabela de itens que foram pedidos, o meu pedido exatamente, né? Quais foram os itens, e tenho o produto. Qual relacionamento? De pedido para os itens é o produto, e dos itens para produto é o ID do produto. Eu tenho uma tabela de pedido, onde eu tenho o ID do meu pedido, tenho o ID do meu produto, e eles estão relacionados. Vamos ver isso como ficaria dentro do banco de dados. Olha, cliente, pedido, data do pedido, o ID do pedido, os itens pedidos, que podem ser mais de um, tá? E a quantidade e o valor. Bem grosseiramente, é assim que ficaria o nosso registro dentro do Redis, chave e valor. Aqui é uma estrutura de relacionamento, a cardinalidade de 1 para 1, de 0 para E. Nós temos aqui produto e temos a categoria. Um produto, ele tem o nome, a descrição e o preço. E a categoria tem nome e descrição. Um produto vai pertencer apenas a uma categoria. É um exemplo meio grosseiro, mas... E aí, como que ele trabalha? As instâncias, nós instanciamos dentro do cloud, por exemplo, você cria uma instância do Redis e sai trabalhando, né? Também aqui a maneira dele trabalhar, né? Com Publish, Subscribe Pattern. Eu tenho dentro do banco, desses bancos de dados no NoSQL hoje, um Elasticsearch, que está aperfeiçoando o nosso comando de pesquisa. Por isso que está incorporando os comandos SQL. Aqui tem uma amostra da configuração do Elasticsearch, como é que ele configura, tá? Mas é apenas para conhecimento, vale a pena a gente ir buscar maiores conhecimentos sobre esse Elasticsearch, tá? E está fazendo com que os nossos bancos de dados NoSQL fiquem bem mais próximos do SQL, trazendo pesquisas mais fortes, rápidas e concisas. Bem, gente, esse nosso curso é um curso, como dissemos, genérico. É para vocês terem uma noção do que é o banco de dados NoSQL e os principais bancos de dados que nós falamos, que é o Cassandra, o Neo4j, o MongoDB e o Redis. Curso genérico, vamos nos aprofundar, vamos buscar mais. Montaremos outros cursos mais aprofundados aqui no nosso site. Obrigado e até a próxima.